Brain Talks Podcast, chega mais um episódio com um dos palestrantes da última edição do Brain Talks que aconteceu aqui em 2025 na Cal Coworking, um espaço incrível e uma palestra incrível, hein, Dr. Sérgio? Obrigado. Eu que te agradeço, Flávio, muito bacana. Muito bom, obrigado pela sua presença, muito bom ter você aqui. E aqui, como eu já falei, né, a gente falou, o objetivo do Brain Talks é levar a neurociência ao alcance das pessoas de forma clara, decodificada, aplicável, e a gente fugir aí de um monte de coisa que falam e na verdade não é bem aquilo. Então a gente tem que trazer as questões fundamentadas, né? Sim, muito obrigado sim, pela sim, tua sim. presença e palestra. Que isso. O Dr. Sérgio é um psiquiatra, ele veio falar de estimulação transcraniana, a gente vai falar o que é isso e o benefício disso, o avanço dessa área junto a pessoas e organizações. Professor de neurociência da USP, enfim, ele tem um currículo super bacana, uma pessoa super agradável e assim como eu, que já admiro e quero ele muito próximo de mim, pela admiração e pela pessoa que é, você também vai ganhar bastante admiração e respeito pela pessoa que ele é. Muito obrigado. Eu vou pedir um favor, para você se apresentar para a audiência. Tá joia. Eu sou médico, sou psiquiatra e sou, assim, no fundo da minha alma, um empreendedor. Né? Então, antes de ser médico e psiquiatra, eu já era empreendedor. Né? Já vendi livro, já vendi bijuteria. Né? Então, sempre fui atrás de alguma oportunidade que a vida me oferecesse. Para empreender. Para empreender, né? E para poder progredir e me desenvolver. Né? E na medicina eu fiz a mesma coisa e até hoje eu não deixei de ter isso. Né? Então continuo muito curioso e querendo sempre coisas novas, aí, desafios novos. A tua história, você contou, né, um pouco da tua história da medicina, porque você dentro dali, né, da onde você nasceu, viveu, conseguiu fazer uma boa formação, se formou, né, dá para ver claramente a tua paixão na psiquiatria, que é uma área que eu também sou apaixonado. Então, parabéns pela tua história e vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele melhor, depois vai deixar os contatos e tudo, mas eu quero te perguntar sobre a tua palestra. A tua palestra acho que fez as pessoas pularem na cadeira de querer ouvir mais, porque falou, é muito interessante o assunto. Quando a gente fala com relação a ter um cérebro saudável, considerando essa revolução tecnológica que transforma como a gente pensa, o que a gente faz, enfim, a transformação tecnológica, ela molda e muda uma sociedade, os comportamentos. E é inevitável a gente não ter um impacto isso no nosso emocional, no nosso cérebro. Fala um pouquinho como que você vê essa revolução tecnológica diante de uma sociedade que exige mais saúde mental, porém está se perdendo mais de saúde mental. Na minha opinião, Flávio, a revolução tecnológica é uma revolução cultural. Tá. E é uma onda que a gente não consegue frear. Então, se você colocar lá, fechar a porta, a onda vai, né, cobrir a sua casa, o nível da água vai subir. Né? Então, eu acho que essa tentativa de frear a onda, né, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou aprende a surfar. Ou aprende a surfar, ou surfa a onda, ou você morre vai afogado, ou morre afogado. Né? E aí, como uma revolução cultural, né, quem produz essa onda, quem produz essa onda tecnológica, ela não tem muito limite ou dosímetro. Ela vem com tudo, de todos os lados. Né? E aí, nós, né, o ser humano, o indivíduo, ele precisa se refugiar naquilo que tem de mais saudável. O problema é que essa onda tecnológica, ela vive de tempo nosso, né? Então, o nosso tempo que nós temos na nossa vida, ele é todo fatiadinho. E vai uma fraçãozinha para cada um desses estímulos ou dessas portas aí da revolução tecnológica. Então, as redes sociais pegam um pouquinho, os vídeos pegam outro pouquinho, e a gente tem o nosso tempo todo tomado. E esse tempo seria um tempo muito necessário para a gente usar em atividades mais saudáveis. Perfeito. Que é a nossa reserva. Né? Então, é o nosso sono e a razão da saúde mental. Sono com qualidade. Sono. Alimentação. Atividade física. Sempre foi. Os nossos avós já sabiam disso. Exato. Continua uma verdade, isso não mudou. Né? O problema é que a gente começou a abrir mão dessas coisas, né? Em função de não perder aí o passo da história, e a gente começou a correr atrás da tal da revolução tecnológica. Que, como eu te disse, assim, como não tem um cocheiro ali dirigindo isso, ela vem com tudo. Então,
assim, essa consciência do indivíduo de saber usar o tempo, eu acho que esse é o pulo do gato. Não é? E no momento que a gente tem essa invasão, a gente precisa amplificar esses elementos saudáveis da existência. A gente deve cuidar mais do que antes. Ou seja, voltar ao básico, que é uma boa noite de sono, e se livrar de estímulos externos que vão competir com a tua calma, né? Porque nada é pior da noite do que você pegar o celular ou ficar vendo... Ter consciência alimentar, porque as pessoas não têm consciência alimentar. Perfeito. É o básico bem feito, né? É o básico bem feito, isso salva. E entrando na palavra aí que assusta muita gente, mas a gente vai explicar, né? Estimulação transcraniana, né? Um método, claro, a gente está falando do não invasivo, mas eu queria te ouvir um pouquinho. O que é esse bicho cabeludo que a gente chama de estimulação? E a gente de cabelo, né? Podemos falar, né? Podemos falar. Porque já tivemos. É nosso lugar de fala. Por muitas décadas, por centenas de anos, ali desde 1800 até bem recentemente, não é? A solução que a ciência viu para o ser humano, não é? Para as angústias humanas, foi farmacológica. Então alguém ia em busca de alguma substância química que pudesse interferir em quem eu sou, o que eu sinto, como eu penso. Perfeito. Essa foi a busca. E em determinado momento, esse modelo começou a mostrar um cansaço. E a gente começou a perceber que ele era falho. Isso não é tão recente, tem pelo menos uns 20 anos, que todas essas soluções farmacológicas para o ser humano começaram a ser questionadas. Tá. Tem um estudo marcante, que é publicado em 2005, que escancara uma deficiência dos antidepressivos como um grupo. Que foi feito por todos os laboratórios em consórcio, todos os principais laboratórios, todos. Se reuniram 18 antidepressivos que foram testados de forma sequencial. E ao final, se chegou ali a um sucesso a partir dessas múltiplas etapas de tratamento. Tá. E é uma taxa baixa, em torno de 30% a 50% de eficácia para antidepressivos. E aí, tem algo aí. Tem algo aí. Então, até aquele momento, os medicamentos e nós, a gente tinha uma crença de que eles resolveriam e que alcançariam todos os nossos sofrimentos, resolveriam os nossos sofrimentos. A partir daquele momento, levantou ali uma orelhinha e falou, não é bem assim. E aí, então, a gente passou a olhar para outras situações semelhantes a essa desses medicamentos. Naquele ponto ali, a estimulação magnética ela estava engatinhando. Mas em 2008 já tem uma primeira aprovação no FDA, que é o equivalente à Anvisa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o FDA aprovou um tratamento usando estimulação magnética transcraniana para a depressão. Perfeito. Ali era um começo. Mas assim, ainda é difícil de comparar com medicamentos, Até que essa história da estimulação magnética transcraniana evoluiu, as técnicas também evoluíram até 2020, quando saiu um estudo que mostra uma eficácia para depressão resistente em torno de 80% a 90%. Ou seja, muito significativo. Matou tudo. Claro. Matou tudo. Claro. Então aí não tem antidepressivo, não tem terapia, não tem nada que chegue nisso. E quando eu vi esse estudo, ainda aquilo me deu uma estimulada, eu fiquei interessadíssimo e comecei a... E um curioso de natureza que você Super, E o que eu sempre busquei, assim, na minha prática clínica era essa aplicação muito rápida da ciência. Então, eu acho que ciência no papel não serve para nada. A ciência não tem que ser aplicada, tem que beneficiar as pessoas. E fazer essa tradução da informação, da neurociência, da ciência e ajudar as pessoas, isso eu acho muito bacana. O mais rápido possível. Essa sempre foi a minha busca. Minha busca até hoje, nas empresas. E aí eu comecei a correr atrás dessa solução para tentar trazer para cá, para poder... E aí teve uma curva de aprendizado acelerada para conseguir isso, E eu fui me encantando e entrando cada vez mais nesse mundo da estimulação magnética transcraniana. E eu percebi que tinha um passo limitante, que era... Para você conseguir essas taxas altas de sucesso, dependia da precisão de onde você ia aplicar a estimulação magnética transcraniana. Tá.
E que o modelo até então era muito falho, era por uma estimativa, uma fita métrica, medindo a cabeça, 30% aqui, acha o ponto de aplicação. E eu vi que no estudo original eles usavam um neuronavegador. Que modifica completamente a precisão. A precisão é assim, fantástica, é milimétrica, né? É 1 milímetro para lá, 1 milímetro para cá. E eu fui atrás de um neuronavegador. Descobri que nós tínhamos neuronavegadores no Brasil em universidades para pesquisa. As pessoas não tinham acesso, a não ser que entrasse como sujeito de uma pesquisa. Fora isso, ninguém tinha acesso ao neuronavegador e não tinha acesso a essa taxa de sucesso. E aí eu fui atrás, então, de adquirir um neuronavegador para oferecer em uma clínica, oferecer à população de uma forma geral. Né? Então foi o primeiro neuronavegador, o primeiro sistema de estimulação magnética com neuronavegação que ficou à disposição das pessoas, que foi oferecido, e aí a gente aumenta muito a taxa de sucesso em função do acerto do ponto onde você vai estimular. Sim. Faz total diferença, assim, completamente diferente. E ele, o campo que ele abrange é fundamentalmente transtornos depressivos, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, dependências químicas, dependências, Alzheimer, e declínio cognitivo leve, moderado. Ou seja, uma vez que a população de uma forma geral, e isso a gente sabe, vai envelhecer cada vez mais, né? Ninguém quer envelhecer não saudável, né? Sim. A gente quer envelhecer com saúde. Sim. Ele se torna uma ferramenta fundamental. Né? Sim, e oferece uma alternativa para aquele paciente ou que não quer tomar remédio, farmacológico, ou que tem alguma limitação para tomar remédio. Exato. Então, essa busca aí, essa percepção da falência da solução, da imperfeição da solução, e a busca por uma alternativa, antes caía lá para um fitoterápico, Agora a gente tem uma solução eficaz que você pode, junto com essas outras estratégias, conseguir tirar o paciente e dar uma resposta muitas vezes melhor do que a medicamentosa. É incrível. Incrível. Doutor Sérgio, vou caminhar agora para um contexto. Dentro desse contexto, a gente sabe que as empresas estão adoecendo, né? Sim. Então, de forma geral, de todos os tamanhos e de todos os setores, né? Do setor de A e B, do setor têxtil, do setor agro, do setor, qualquer setor, do setor farmacêutico. As empresas, elas estão enlouquecendo e as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Como que você vê esse aspecto, né, da doença, uma vez que doença mental é tão, né, você tem isso crescendo absurdamente, né? Eu sei que você tem uma tese com relação a esse contexto que você vai falar, mas isso impacta toda a cadeia. Eu queria te ouvir, qual é o seu olhar como médico, como psiquiatra, como uma pessoa que cuida para termos cérebros saudáveis, né? O psique saudável, e a gente está vendo essa loucura que está acontecendo, que as empresas estão perdidas do ponto de vista de saúde mental. Eu queria te ouvir um pouquinho como que você vê isso. Um ano atrás eu fui numa escola, que na verdade são 3 unidades grandes, 3.000 alunos cada unidade, e a questão era exatamente essa. Eu falei para eles, não adianta mais, né? A escola não cuida só da parte pedagógica do conhecimento, né? A saúde mental do aluno passou a ser objeto da escola também. Claro. Não tem como separar, não é só em casa, né? Não tem, então assim, isso aqui é questão do pai e da mãe. Da gente. Então tem que partir desse princípio. Então a escola precisa se preparar para atender também esse aluno desse ponto de vista, da saúde mental. E eu acho que a empresa não é diferente. A empresa é feita de pessoas. Quem adoece ali não é a empresa, é a pessoa que está ali, Perfeito. É o indivíduo que está ali dentro. Mas ele adoeceu porque ele compõe ali aquele seu ambiente, aquele grupo, aquela comunidade que é uma empresa, e ele está adoecido. Então não adianta você fazer de conta que não é com você. Eu acho que tem uma questão ali de gestão, de abraçar essa situação, ao invés de fugir disso. Muitas vezes a fuga é por não saber como é que eu vou lidar com esse desafio. Então eu fujo, eu finjo que não está acontecendo, eu terceirizo. Chamo lá uma consultoria, encaminho aquele colaborador lá para um serviço de saúde, eu me livro. Eu acho que está errado. Como se fosse na escola, Você precisa abraçar a causa.
e entender claramente qual é o seu limite, qual é o seu papel nesse sistema. Né? E treinar, e aprender, e saber do que se trata. Né? Então, eu acho que as empresas ainda não falham nesse processo não de... está claro o posicionamento das empresas em relação à saúde mental. Tá. Então, o que a gente vê de evolução é uma imposição legal. Exato. Então, quando vem uma imposição legal, bom, então eu tenho que agora estabelecer um programa de atendimento ou de mitigação de um problema X, Y, Z. Né? Então, eu acho que falta de forma geral para as empresas isso. Tá. É como se a empresa... Fosse isenta, não é problema. Meu core business, então não é problema meu. E vem a NR01, que é uma legislação que entra em pauta agora em maio, que vai modificar isso, né? Ou vai por bem ou vai por bem. Não tem vai por mal, você tem que ir. Deixa eu te perguntar, você tem uma experiência muito interessante, tanto na clínica como docente, como a tua visão é bem sistêmica, né? Quando a gente olha o futuro, como que você vê o futuro considerando as técnicas não invasivas, né? Então, a estimulação transcraniana não invasiva, mas qual que é o seu olhar para o futuro aí, se puder falar em anos, assim, ó, eu vejo daqui a 5 anos vai estar assim, 10 anos vai estar assim, qual que é o teu olhar com relação a isso? Essas técnicas de tratamento não invasivas, né, para os males da mente ou neurológicos, a tendência é que aumentem absurdamente. Então, hoje, estimulação magnética transcraniana, nos Estados Unidos, o convênio lá paga. Tá. Então, você tem um convênio médico, você tem acesso à estimulação magnética transcraniana. No Brasil ainda não. Tá. Então, isso já chegou nesse ponto lá. Não tem mais... E isso não volta. Tá, não. Se eles chegaram lá, a gente vai chegar aqui. Com certeza. É igual uma máquina de ressonância. Um dia alguém tinha lá nos Estados Unidos. No outro dia Entenderam tinha que no Brasil. Hoje em dia tem em todos os lugares. Exato. Então, o que fala economicamente deve ser muito mais favorável. Sim. Do ponto de vista econômico. Então, eu acho que é irreversível esse processo. Né? Então, o desafio é você ampliar esse acesso às pessoas. Esse é o desafio nesse momento. Né? Hoje, essas técnicas não invasivas de tratamento eficazes, elas são restritas a um número muito pequeno de pessoas. Pela limitação financeira. Né? Então, eu acho que o bacana dessa história é conseguir democratizar esse acesso. E aí, num segundo momento, daqui a 10 anos, Flávio, quando você me perguntou, provavelmente as pessoas... Vai ser uma prática... Vai ser oferecido pelo convênio médico e as pessoas vão ter acesso. Então, nesse momento, você tem você aumenta o leque e possibilidades de tratamento das pessoas. As pessoas vão ter mais opções de tratamento. Não vão ficar circunscritas a uma única estratégia. Eu acho que vai incomodar muita gente, porque a gente está falando de um mercado que vai ser fatiado, a gente vai incomodar muita gente, mas, ao mesmo tempo, vai obrigar as pessoas a se movimentarem mais para encontrarem soluções cada vez melhores para o público, para o indivíduo. E você falou uma coisa muito interessante, que uma das coisas, entre várias, que ela faz é a questão do déficit cognitivo leve a moderado, que com a velhice é inevitável. Uma pergunta, o tratamento profilático para isso. Então, se eu tenho um cérebro, tenho um estilo de vida razoavelmente saudável, mas vou envelhecer e vai ter um declínio cognitivo absolutamente normal. Mesmo da natureza da minha atividade, ser uma pessoa... e eu falo isso porque eu vejo isso na minha própria família, né? Pessoas muito cognitivamente capazes, de repente foi envelhecendo e foi declinando significativamente. Você acha que isso pode ser um caminho profilático, ou seja, a pessoa usar isso como meio de alongar esse declínio cognitivo? Sem dúvida nenhuma. O indivíduo ele tem uma independência, ele mantém independência, ele consegue se movimentar, tem força nos braços e nas pernas, então a gente tem que fazer atividade física. Exato, músculo é ouro, né? Isso. E se ele tem lucidez, se a cabeça está funcionando bem, memória, concentração, raciocínio, então a gente tem que alongar esse período útil das pessoas, não é? Daqui a 3, 4 anos eu faço 60 anos, mas eu quero esticar a minha vida útil. Né? E para isso eu preciso ter estratégias que me ajudem a sustentar a minha viabilidade física e mental. Né? Então hoje em dia a gente consegue utilizar essas técnicas de estimulação não invasivas tanto para performance, então eu tenho um indivíduo saudável, mas eu quero melhorar a performance dele. Perfeito. E eu não quero usar nenhum tipo de droga que vicie ou que atrapalhe outras coisas. Eu posso usar... a estimulação. Posso usar várias estratégias diferentes de estimulação para melhorar a performance. Então eu consigo melhorar a performance e eu consigo reverter essa fase de declínio cognitivo
que as pessoas enfrentam. Tá. Né? Para as mulheres, isso é muito marcante na fase da menopausa. Né? Então, é uma estratégia para você reverter esse processo ou, né, de uma forma geral, senso-lato, a partir de 50 anos, quando a gente começa a perceber isso, a gente também consegue uma reversão né, desse declínio. Então, acho bacana, acho bacana. O que é a estimulação magnética ou as outras modalidades, né, de estimulação? Você consegue, a exemplo da estimulação profunda, é como se você colocasse ali um ponto, um eletrodo, que você vai dar um choquinho e vai mandar uma energia para aquele local específico. Né? A fase atual da estimulação é a descoberta ali daquele microcircuito que realmente faz a diferença. Já foi uma área maior, hoje em dia... É bem na precisão. Muito. Você não faz ideia. Então, os estudos com ressonância nuclear magnética funcional têm mostrado aonde é que é melhor você estimular. Então, esse caminho da precisão, da neuronavegação... É o que vai definir o... Ele é irreversível. Né? Então, a gente vai ver uma mudança também na técnica daqui para frente. Não, pode continuar. Não é? Então, assim, a gente consegue hoje... da energia, estimular aquele ponto que é necessário e que vai, né, modificar o funcionamento circuito, de várias funções diferentes. Né? E uma pergunta, dos tipos de estimulação transcraniana, a gente tem fotobiomodulação, me fala um pouquinho dos tipos, subtipos que tem com relação a elas. A gente tem estimulação magnética transcraniana, né? Então você usa... A exemplo da ressonância nuclear magnética, a gente usa um campo eletromagnético, né, e uma indução de uma corrente... elétrica. Induzida. Né? A gente tem a fotobiomodulação. A fotobiomodulação é interessantíssima. Então você consegue, a partir de um comprimento de onda de LED, ele penetra o osso, penetra a pele e estimula o córtex cerebral. Fantástico, Luz. Né? Chama Near Infrared. Nanômetros, né? É medido por nanômetro. Isso. Então tem um comprimento exato de luz e aí você consegue melhorar a neuroplasticidade. Então, reabilitação de paciente, eu acho muito bacana. Né? Você consegue também uma redução da neuroinflamação. Isso é um conceito muito legal. Fantástico. Quando a gente diminui a neuroinflamação, a gente evita uma série de adoecimentos, Alzheimer, depressão, AVC. Então você precisa reduzir a neuroinflamação. A fotobiomodulação faz isso. E a gente tem a estimulação transcraniana por corrente contínua. Então você aplica uma corrente contínua, não é? Então, diferente da corrente da tomada, uma corrente contínua de baixa amplitude, mas que passa, né? E nesse caminho onde ela passa, ela vai estimulando estruturas nobres do nosso cérebro, o lobo frontal. Né? Então você tem várias localizações diferentes, né? E você passa a corrente e você tem resultados clínicos bastante interessantes. Uma pergunta que eu vou agora para o meu campo, né? O meu campo a vida inteira eu fui da área de treinamento, de capacitação, de comercial, né? De pessoas. E dentro disso a gente percebe que a forma como a gente aprende está sendo modificada por esse, né, acúmulo que a gente falou de estímulo. Então é muito difícil hoje a pessoa aprender. Está muito difícil. Porque o cérebro aprende da mesma forma. O que mudou é o ambiente para que isso acontecesse. Você acredita que é possível, não sei se já existe, tá? Eu estou falando, mas eu não pesquisei para saber, se já existe algum estudo, ou de repente a gente pode fazer de forma que a gente utilize a estimulação transcraniana pré um treinamento prático, que a pessoa vai estudar algo e depois medir de um grupo que não e um grupo que sim. Porque, pelo que me fala, me parece que o neuroaprendizado, que é um caminho rebuscado neural, se bem aplicado metodologicamente falando, a gente pode ter um êxito bem interessante com isso. Ou seja, em outras palavras, usar a estimulação transcraniana pré-treinamento, um treinamento de empresas que a pessoa vai ter que estudar, um treinamento de qualquer natureza, e a gente medir as pessoas depois se aquilo foi mais totalmente possível. Totalmente possível, perfeitamente viável. Já tem estudos sobre isso, dá certo, é só fazer. Fantástico. Então, assim, já tem embasamento teórico, para isso já tem. É só aplicar, é só viabilizar. Né? Pegar a ideia já existe, alguém já teve essa ideia, já pesquisou, já viu, tem, só fazer. Fantástico. Né? E faz com TDCS, né? Com estimulação por corrente contínua. Sim. Né? Nos Estados Unidos, inclusive, tem devices para isso. Você compra e coloca para depois ler, tem várias. Para jogar.
Então tem já isso. Então isso já é conhecido, não é um conhecimento novo. Agora, o que não tem é essa aplicabilidade dessa forma, né? Alguém, então aí que tá, né? Assim, IA resolve tudo? Não, porque ela não tem essa criatividade. De juntar A com B. Fala, bom, tem essa solução aqui, eu vou usar nesse contexto. É isso que é legal, Flávio. Não é? Então é pensar nessas soluções de forma inventiva, inovadora, né, de aplicar uma estratégia que já existe num cenário que atualmente não está sendo usado. Exato. E pode potencializar o aprendizado significativamente. Muito. Então, Sérgio, uma delícia bater esse papo. Eu queria que, caminhando aqui para a parte final, eu queria te ouvir. O que você daria, claro que a gente já falou algumas coisas aqui, mas se falasse assim, olha, um caminho de um cérebro saudável. Falar assim, Flávio, olha, como psiquiatra, mentalmente falando, aí eu estou falando de cérebro e mente, né? Um cérebro e mente saudável. Então a gente sabe que a OMS já preconiza várias coisas, mas o que mais o que você falaria para deixar para a audiência assim, olha, na minha prática clínica, que eu sei que são mais de 30 anos na psiquiatria, né? E eu sempre falo o seguinte, alguns amigos e provavelmente muitos aí, eu sempre falo, quando a pessoa está com algum problema de saúde, se é no osso, eu falo, vai no ortopedista, se é no coração, vai no cardiologista, mas se é do ponto de vista mental, a ansiedade, as pessoas às vezes falam, pô, mas onde que eu vou? Você tem que ir no psiquiatra, ninguém melhor do que o psiquiatra para te ajudar. Eu acho que isso melhorou muito. Eu peguei uma época, muito tempo, 1990, década de 90, que ir no psiquiatra, não pode, porque aquela coisa, hoje eu acho que isso está muito mais tangível, favorável, as pessoas estão muito mais esclarecidas com relação a isso. Mas eu queria te ouvir, o que é um cérebro e mente saudável para você? O principal fator de risco para o adoecimento mental, não é, além da predisposição genética, são os estressores de vida. Estressores psicossociais. Tá. Não é? Então, não é todo mundo que suporta qualquer estresse. E a gente tem nos ambientes profissionais uma espécie de seleção natural. Sim. Você tem uma situação de pressão, algumas pessoas suportam, vão ficando, quem não suporta, espana. Tá fora. Né? Então você vai fazendo, vai apurando ali, vai fazendo uma seleção natural. Esse processo, né, junto com outros estressores de vida, né, é o que faz com que as pessoas adoeçam. Né? Então não é esse ou aquele estresse. Então assim, bom, eu quero ter um cérebro saudável, eu tenho que aprender a manejar bem os estressores e tenho que tomar decisões na minha vida. Né? Se é uma criança, a gente tem que proteger essa criança dos estressores da vida. Né? Não expô-la aos estresses nem a situações de agressão. Né? No caso do adulto, a mesma coisa. Só que nem sempre a gente consegue, Flávio. Então, muitas vezes a gente precisa do emprego, precisa do salário e a gente se obriga a tolerar esses agentes estressores. Não a sem custo nenhum. Aquilo vai cobrar a fatura mais para frente. Você vai pagar uma fatura. Nem todo mundo sabe quais são as suas predisposições genéticas. Então, muitas vezes, lá na frente, junta a sua tendência genética mais aquela situação ambiental de estresse e aí você adoece. Né? Aí entra o psiquiatra. O psiquiatra entra quando a coisa já aconteceu. Tá mas começa muito antes, né? Começa nessa prevenção. E essa prevenção não é terceirizada, não é culpa de ninguém. Então eu não vou ficar aqui esperando que alguém faça algo na minha empresa para que eu não fique estressado. E eu que tenho que ter esse poder de decisão. Né? E escolher o que é o melhor para mim. Né? Então, essa decisão, essa observação e a percepção de onde eu estou e qual é o ambiente, o quão mal isso está fazendo para mim, o indivíduo ele tem que ter a todo momento isso muito claro para ele. Não é? E tomar as decisões antes de adoecer. Não é? Então, a prevenção do estresse, para mim... É o determinante. É o que vai definir a pessoa... E a gente pensa pouco nisso, né? Eu lembro que anos atrás eu estava voltando de uma imersão, doutor Sérgio, que eu fiz em Babson College, eu fui estudar intraempreendedorismo. Tive aulas excepcionais. E eu saí tão desconfortável de uma aula, um desconforto bom, um professor que foi 4 horas falando e ele falou algo parecido, ele falou, a gente pensa pouco sobre a gente, no contexto do ambiente e com olhar para o futuro. Foi essa frase que ele falou, em algo parecido em inglês, e a gente fez um exercício de projeção do futuro. Porque eu sempre falo assim, a projeção do futuro, porque fala assim, ficar vivendo no futuro é ansiedade, ficar no passado é depressão, e você tem que estar no presente. Isso não é uma verdade, aliás, muitas coisas não são verdades absolutas, essa é uma delas. Né? Porque
A ansiedade, até certa dosagem, ela é boa, ela é ótima, assim como o medo, assim como o cortisol, assim como um monte de coisa. A questão é o excesso. Agora, eu voltei de lá tão desconfortável que foi quando eu idealizei, eu sempre falo que é o seguinte, projetar o futuro é a melhor forma de você alterar o seu presente, o que precisa ser alterado para você chegar naquela projeção. E pensar em cenários hipotéticos, né, que envolvam risco. Sim. Porque a gente, eu acho que assim, é sempre o balance entre frustração, né, e expectativa. Isso. Então, qual é a minha expectativa? O quão frustrado eu fiquei daquele objetivo que pode ou não dar certo. Eu acho que esse exercício cognitivo, ele é falho ainda. As pessoas, a maioria, vai quando adoece, como você falou, né? Então, eu tive um geriatra que veio no Brain Talks e ele falou, sabe quando as pessoas têm que ir no geriatra? Eu falei assim, a maioria vai no geriatra quando começa a ficar mais velho. E na verdade, a pessoa inteligente ela tem que ir no geriatra antes de chegar na velhice, porque ele vai preparar ela para ter um cérebro, um corpo, uma performance saudável na velhice, né? Eu acho que o paralelo é como você cuida do seu carro e como se cuida de um avião. Boa. Como é que você cuida de um carro? Eu vou usando o carro, não é? Se der um problema no motor, o motor falhar, eu paro no mecânico e falo, dá uma olhada para mim, conserta para mim. Aí o cara vai lá, dá uma consertada e eu continuo rodando com o carro e fico feliz da vida que eu não gasto dinheiro na manutenção do carro. O avião já não é assim. O avião é diferente. Essa é boa. A lógica é invertida. Eu cuido do avião preventivamente, troco peças boas para não quebrar. Exato. A gente deveria cuidar sim do nosso cérebro. Boa, muito bom. Né? Então todo mundo cuida do seu próprio cérebro como se cuida de qualquer carro que está aí na rua. Se der problema, eu vou atrás. Tá errado, tá errado. Tem que cuidar como se fosse um avião. É a sua principal ferramenta de trabalho. Você vive disso. Muito bom. Então você tem que cuidar como se fosse um avião. Muito bom. Muito bom. Adorei a analogia e não tenho dúvida que vocês também. Dr. Sérgio, a gente está chegando ao final desse episódio. Eu quero agradecer profundamente a tua palestra mais uma vez. As pessoas super elogiaram. Quero agradecer a tua presença aqui no podcast. Você é um cara que brilhante, tem a minha admiração a respeito e vamos ainda fazer muita coisa junto. Eu quero, quando você olha o futuro do Dr. Sérgio, para a gente encerrar, o que você vai fazer? Qual é a tua contribuição além da clínica? Eu tenho E como as pessoas te acham também? Eu tenho empreendido e investido em startup hoje. Sim. Não é? Como eu te falei um pouquinho aqui, não é? A minha ideia é que a gente consiga de fato democratizar o acesso a tudo que há de tecnológico e mais avançado em medicina e oferecer às pessoas Perfeito. Que têm dificuldade de acessar. Não é? Então não é só você traduzir aquela informação, como você faz, de uma forma que as pessoas entendam, mas é ensiná-las a usar aquilo ali, né? E rapidamente. Hoje em dia é a lógica do seu poder financeiro. Se você pode, você viaja, vai para os Estados Unidos. Eu tenho um paciente que está indo para os Estados Unidos fazer o tratamento dele lá. Custa $30 mil o tratamento lá. Então, assim, de que forma... O desafio é como é que você vai pegar um tratamento que custa $30 mil e democratizar. Então, isso é que me move, é isso que eu busco. E isso é que me faz, assim, faz os olhos brilharem, sabe? Muito bom. Então, é o caminho que eu tenho... E eu acho que no meio do caminho eu vou ajudar algumas pessoas. Vai, sem dúvida. Então essa é a ideia. Muito bem, obrigado pela presença. Brain Talks Podcast fica por aqui com o Dr. Sérgio Henriques. Muito obrigado. Flavião, obrigado. Valeu.